Esta é a nossa terceira videoaula e agora a gente vai ver como importar peças para a nossa lista de peças para iniciar o trabalho, mas agora a gente vai ver com mais calma, né, todas as configurações aí da importação da lista de peças. Então, abrindo o Turbonest aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir aqui, ó, um material, né, material que eu vou estar utilizando. A L é alumínio, MS é aço carbono, então vou pegar aqui MS 10 milímetros ou 9,5, enfim. Onde que estão essas tabelas com espessuras? Esses valores do material, eles se encontram nas tabelas do pós-processador. Como eu falei na outra videoaula, o Turbonest pode também ser usado sem um pós-processador avançado. O que é um pós-processador avançado? É o pós que vem com as tabelas de processo, com kerf, distância entre peças, velocidade de corte, configurações de entradas de corte, né, extensão, ângulo das entradas de corte, para cada espessura e amperagem de material. Agora, falando em amperagem, se você adquiriu o Turbonest e você está utilizando oxicorte e não plasma, aí você desconsidera essa parte da amperagem da classe, né? A classe é utilizado só para processos de corte e plasma. No oxicorte, o que diferenciaria aí a distância entre peças seria a espessura do material apenas, né? E o kerf também não teria a ver com potência de classes 130 amperes, 80 amperes, enfim. Tá? Então eu selecionei o material aqui, ele ainda não está me pedindo classe. Por quê? Porque até então eu posso fazer um programa de oxicorte como de plasma. Tá? Eu vou vir aqui adicionar minha lista de peças, então aqui na lateral esquerda, e aqui estão meus arquivos CAD, né? Então o que eu vou fazer? Vou marcar um deles, vou fazer a importação de um item primeiro. Então clico em cima do desenho, eu poderia estar arrastando ele aqui para baixo, só que vai ocorrer um erro porque não está marcado nenhuma camada de CAD, mas até é bom que isso aconteça. Eu vou arrastar e vou soltar, ó, aconteceu que deu o erro aqui, ó. Você pode expandir, então olha só, arquivo vazio, não tem nenhuma layer marcada, né? Então o que eu vou fazer? Clico aqui na aba VPS, clico na aba CAD novamente, fecho o erro, clico em cima do desenho. E antes de eu arrastar ele para a minha lista de peças, eu vou preencher aqui as opções aqui na lateral. Ó. Então, a primeira opção aqui em agrupamento é a quantidade, 100 peças. Prioridade, o que seria prioridade? Você vai arranjar várias peças numa mesma chapa, né? Numa mesma espessura, enfim. Então, você pode ter uma peça ou outra que é de sua preferência para zerar primeiro, para que o software encaixe primeiro, para você já cortar e já colocar na expedição, não precisa nem terminar todo o corte da chapa, você já vai enviando para outro processo, para usinagem, para algum outro local essa peça, né? Então você colocaria prioridade 1, aí você poderia ter um item com prioridade 2, prioridade 3, mas o recomendado, se você não tem urgência, não tem diferenciação em prioridades, deixa padrão tudo como 5, porque aí o que vai acontecer? O software vai escolher as peças que ele vai arranjar da melhor forma possível para aproveitar o material, aproveitar essa chapa. Por padrão, ele pega as geometrias maiores primeiro e utiliza as geometrias menores para fazer o aproveitamento, para encaixar nos espaços menores onde estaria sobrando material. Então, por padrão, deixa 5 se você não tem uma urgência aí. Né? O giro inicial é o quê? Aqui ela está, por exemplo, vamos dizer 90 graus. O giro inicial é a parte inicial, como ele vai começar o algoritmo de cálculos, né? Deixa 0 também, a não ser que você tenha uma necessidade dela começar invertida em 45 graus, 15 graus aqui. Então deixa 0 que ele vai estar usando o formato natural aqui, o posicionamento natural do desenho CAD. O restrito ao sentido de granulação, que é aqui, é o que? Devido à granulação do material, algumas peças podem ou não ser rotacionadas, né? Normalmente é legal deixar 0, porque aí o software vai fazer a rotação de 0 a 360 graus, como ficar melhor, para ele fazer um bom aproveitamento, um bom encaixe. Se você colocar aqui 360 graus, ele vai restringir o giro, a peça não vai rotacionar de forma alguma. Tá? Se você deixar 180, ele vai restringir em 180 graus, a peça não vai girar 360, ela vai no máximo rotacionar até 180 graus. Tá? Então, espelho. É o espelhamento, inverter inverter a geometria, né? Também, no caso de quando que seria utilizado o espelhamento?
Aquelas chapas xadrez, o pessoal chama também de pé de galinha, ela tem um dos lados é liso e o outro lado tem esse xadrez, né? Então, para o plasma, para o sensor da altura estabilizar, cortar xadrez do lado do xadrez é complicado, né? Então, geralmente o pessoal inverte a chapa e espelha a geometria, porque espelhando a geometria, mesmo cortando com a chapa virada para baixo, ele vai cortar a geometria invertida, então vai dar certo o xadrez do lado correto da geometria do corte, né? Então, para isso que talvez é utilizado o espelhamento. Normalmente não é utilizado, por padrão a gente deixa nunca, a não ser que você precise espelhar essa peça, né? Se for uma chapa xadrez, um exemplo. Proibir preenchimento é o quê? Se eu marcar aqui, vamos supor que eu tenha lá uma geometria enorme com um diâmetro ou uma furação enorme, lá um disco, que eu quero aproveitar para usinar aquele miolo, aquele meio, né? Aquela bolacha que vai sobrar. Então, nesse caso, eu marco para proibir o preenchimento. Dessa forma, o software não vai jogar peças menores dentro daquela geometria e vai sobrar aquele blanquezinho para mim usinar ou fazer outra coisa com ele. Normalmente, por padrão, ele não é habilitado, a não ser que você precise utilizar essa sobra de material para um outro processo e que você não quer que o software faça o aproveitamento então. O agrupamento é o que? O software faz clusters, que são grupos, né? Entre uma ou duas peças, enfim. Ele pode fazer, se você permitir que ele faça clusters aqui, ele pode pegar e juntar duas peças e transformar na lista de peças como uma peça só, para jogar como esse grupo como uma peça só no encaixe. Por padrão também a gente não marca isso, a menos que você queira criar esse cluster. Ele pode ser criado manualmente na chapa, eu vou mostrar depois como criar um cluster manualmente dentro da chapa, quando for conveniente, né? E aqui corte em linha comum. O corte em linha comum é fazer o corte entre duas peças com uma linha em comum, como diz o nome, sem deixar espaço para material e sem passar duas vezes o cortador aqui, ó. Ele vai passar uma vez só e vai cortar duas peças em comum. Você reduz aí tempo de processo, deslocamento de máquina, enfim. Aí você tem que fazer testes, né? Quando for conveniente fazer o corte em linha comum, você aplica, quando não for, não aplica. O correto é você tentar fazer o corte em linha comum em duas ou três peças aí, ver como que é o resultado, e se ele atender, você pode fazer tranquilamente aí em mais peças. É um processo bem interessante. Tá? Eu posso usar impar entre duas peças, de 4 em 4 peças ou ambos, né, as configurações do software. Aqui na importação de CAD, então aqui que está aquela questão do erro que deu antes, ó, nenhuma camada de CAD mapeada. Eu vou marcar aqui, cortar todas as camadas, ou eu poderia também estar marcando aqui, ó, a camada que eu quero cortar. Eu quero cortar a camada 0, que é essa layer aqui. Ela poderia ter qualquer nome aqui dado no AutoCAD, enfim, ou no CAD 2D, que é o próprio software aqui do módulo de desenho do Turbonest, né? E eu também posso usar marcação. Nós vamos ter depois, numa videoaula complementar, o processo de marcação. Tá? Então eu não vou me deter agora, mas eu poderia estar vindo aqui e selecionando aqui um layer que não existe agora, mas uma layer de texto para marcar a peça. A marcação é o que? A máquina não vai furar, não vai perfurar, ela vai só fazer uma marca mesmo. Poderia ser uma linha de dobra, uma linha de centro, ou um código da peça para expedição, para identificar essa peça, enfim. Para essas aplicações que geralmente se utiliza a marcação, né? Aqui, sequência de corte. Então, o software tem algumas estratégias que a gente vai ver na configuração do pós-processador depois. Ele deixa marcado aqui, localizar a melhor estratégia, mas ele pode fazer a sequência de corte no sentido vertical, horizontal, intercalando para dissipar o calor, se for oxicorte, por exemplo, para não cortar tudo num canto e depois sobreaquecer demais a chapa ali. Então você pode ir intercalando um pouco. Aí tem que ter um meio termo, né, um equilíbrio entre não aquecer a chapa e não ficar só se deslocando também muito longe, né, da região de corte. E aqui, origem dos percursos seria a origem dos ataques, esquerda e inferior, quer dizer que ele vai tentar começar as entradas de corte sempre por esse ponto aqui. Eu posso estar mudando isso, mas a qualquer momento eu posso mudar também a entrada de corte manualmente lá na chapa e também aqui na edição da peça. Tá? O que mais aqui? Tá? Reverter direção do kerf, no caso inverter a direção do kerf, normalmente não se utiliza. Excluir entidades sobrepostas, isso você pode deixar habilitado. Imagina que eu tenha duas linhas aqui, uma sobre a outra, nessa geometria.
Se o software identificar isso, ele pode eliminar isso automaticamente na hora da importação. Nem sempre ele vai conseguir fazer isso, então você pode ter que ter a necessidade de editar a peça e limpar essa linha que está sobreposta. O contém várias peças, ele vai explodir uma geometria que tenha... Imagina que eu tenho um desenho CAD com 3 itens. Para ele fazer um arranjo, ele tem que pegar cada geometria separadamente. Então eu pego essa geometria que tem 3 itens, marco isso contém várias peças e marco aqui também explodir várias peças. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar salvando em 3 itens separados aqui na minha lista. Mesmo que seja um arquivo CAD, no momento que eu arrasto e solto aqui, ele vai estar explodindo em 3 partes diferentes. Ele vai dar peça 1, peça 1, aliás, vamos supor, fosse peça teste, ele ia salvar teste 01, teste 02, teste 03. Quer dizer, parte 1, parte 2 e parte 3 da peça teste. Tá? Entidades lisas aqui. Se eu marcar isso aqui, ele vai pegar lá pontos, segmentos, por exemplo, peças como ganchos, peças com geometrias circulares, onde tem muitos pontinhos seriam semi-setas, né? Ele vai fazer o alisamento, ele vai tentar converter esses pontinhos em segmentos maiores para a máquina não ficar puncionando em cima e estourar o corte. Então isso é legal também deixar marcado, né? E aqui em percursos, quando falar em percursos no Turbonest, eu chamo de entradas de corte ou ataques. É a perfuração onde inicia o corte, tá? Então eu posso usar de duas formas os percursos. Por exemplo, aqui ele ainda não aplicou. No momento que eu arrastar ele para baixo, ele vai aplicar os percursos. Para vocês entenderem o que é o percurso, eu vou fazer isso agora. Vou arrastar o desenho para baixo. Então olha só, agora ele aplicou o percurso aqui, entrada de corte aqui e aqui, ó. Eu vou na edição avançada, nesse botãozinho aqui, ó, edição avançada, eu consigo expandir a peça para estar editando os percursos, tirar a medida da peça, algumas outras coisas que eu vou mostrar depois para vocês. Por exemplo, entrada de corte ou percurso, vai furar aqui, vai entrar cortando, vai fazer todo o contorno externo no sentido do relógio, sentido horário, e vai perfurar aqui o interior, e vai cortar no sentido anti-horário e vai sair aqui, ó. Então ele vai perfurar aqui, nesse ponto, e vai fazer toda a sequência aqui no sentido anti-horário e vai sair aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Eu posso estar editando esse percurso, ou esse ataque. Eu vou chamar de percurso porque o software trata assim para não gerar confusão, tá? Então aqui eu tenho as ferramentas, ó, modificar percursos. Clico nela, clicando em cima do percurso ou do ataque, ele abre aqui as configurações, ó. Então ele tem uma extensão de 12, 90 graus. O legal para entrada de corte, a parte da entrada é essa aqui e essa aqui é a saída. Tá? Para a entrada do percurso do formato arco, ele está no formato arco, ó, normalmente é 180 graus que fica bom. 180. Vamos lá. Vou dar um aplicar. Olha só. Quanto mais no centro ela morder, a máquina fazer a perfuração, melhor para não machucar a borda da furação. Tá? Então fura no centro, a não ser que esse furo seja enorme e que vai se perder, vai se estragar esse material aqui, tenta sempre colocar a entrada, se você colocar 180 graus vai acontecer isso, ele vai começar a perfurar mais no centro da furação. Tá? Se eu quisesse editar a saída, a saída pode ficar 90 graus, não tem problema. Eu estaria mudando aqui, por exemplo, 5, né, a extensão, vou dar um aplicar, diminuir um pouquinho a saída. Volta ao agrupamento, vou dar um salvar. Então ele aplicou meu percurso aqui, voltando então a falar de percursos. Eu tenho duas formas de usar esse percurso, tá? Ainda lá na importação. Eu posso usar das tabelas de processo do pós-processador ou usar manualmente, tá? Para mim fazer isso, eu vou clicar aqui no desenho aqui em cima de novo, antes de importar ele, ó, aqui ele está importado, aqui ele já está na minha lista de peças com a tecnologia aplicada, tá? Se eu clicar na parte de cima, na janela de cima, eu ainda estou no meu computador antes de importar para a lista. Então aqui ele não está com a tecnologia. Tá? Cliquei, selecionei ela aqui em cima. Só para mostrar aqui para vocês, ó, a aba percurso na importação do CAD. Então, o que eu tenho aqui? Usar percursos interiores e exteriores. Interiores é a furação, exteriores é o corte externo. Né? De configuração. O que é isso? Vou voltar ao agrupamento de novo. Aqui, ó, todas as configurações de pós-processador estão aqui em configurações. Então, minha máquina Hypertherm HPR 130, tá? E eu tenho aqui, ó, processo de corte plasma, né?
Eu tenho tabela de processo, que eu vou mostrar depois, e eu tenho agora o meu objeto que é percursos interiores padrão. Eu tenho uma tabela para percursos interiores e uma tabela para percursos exteriores, tá? Então eu alterei o interior, aquele diâmetro, aquele furo. Vamos entrar na tabela de percursos interiores para a gente ver se bate a informação que estava lá. Eu selecionei 8 milímetros, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. 8 milímetros, o estilo arco é esse estilo aqui, tá? Então 8 milímetros arco. Olha só, extensão 4, vocês lembram que estava lá extensão 4, ângulo de 180 graus, tá? A saída dele deve ser 4,90 graus, tá? Vamos conferir lá. Dá um OK aqui, já abri a minha tabela. Então volto, a qualquer momento eu venho na edição da lista de peças de novo. Clico no meu item aqui, edição avançada aqui no botãozinho, ó. Olha só. Clico com a ferramenta modificar percursos, clicando em cima da entrada eu consigo ver os valores. Vocês lembram que eu mudei para 10, estava 4 aqui, tá? 180 e aqui também estava 4,90 graus na saída. Isso aqui é a saída. Exatamente os valores que estão aqui, ó, 4,90 de saída, 4,180 de entrada, tá? Então o software tá respeitando essa tabela que nada mais é do que uma lista de Excel com os parâmetros por espessura de material, tá? Então vocês podem estar editando essas tabelas, essas espessuras de acordo com a necessidade de vocês. Se você identificar lá que uma determinada entrada de corte com uma determinada espessura está muito curta ou está muito extensa, você pode vir lá e editar e melhorar essa entrada de corte, tá? Da mesma forma, esse aqui é o linear. Ó, agora eu não estou mais no arco, o arco é esse ganchinho. Agora eu estou na entrada de corte linear, tá? Olha só, linear 6,30, ângulo 0. Saída 3,15, ângulo 0. Vamos lá ver, a mesma chapa 8. Ó, 6,30, ângulo 0, 3,15, ângulo 0, tá? Ele pega exatamente o parâmetro daqui para aplicar automaticamente as entradas de corte. Qual é a outra opção que eu teria? Clicando lá em cima antes de importar de novo para mim ter a aba percursos aqui, eu teria a opção aqui embaixo, ó, usar percursos personalizados abaixo. Quer dizer o quê? Se eu não quiser para essa peça, se eu não quiser o padrão da espessura, eu quiser fazer uma configuração própria, eu posso vir aqui, mudar de linear para arco, enfim, mudar o tamanho dele, dar um ângulo, né? Vir na saída, também mudar o estilo, dar um tamanho, um ângulo e aplicar, tá? Então o que acontece? Eu estaria fazendo manualmente. Eu vou deixar marcado o padrão. Se você tem um pós-processador avançado, você vai utilizar essa opção aqui, porque você vai ter essa tabela de processo, porque o teu CNC contempla também alguns recursos da tabela de processo aí. Se você não tem, é porque o seu CNC talvez não comporta, e aí você vai ter que mexer manualmente nas entradas de corte. Mas vamos lá, vamos falar agora de quem não tem o pós avançado, que é esse pós que eu estou utilizando. Aí você vai ter que mexer então nos ataques em cada peça? Não, mesmo que você não tenha o pós avançado, você não precisa mexer para cada peça. Você pode vir aqui nas configurações de novo. Então essa aplicação para quem não tiver o pós avançado, clica aqui em processo plasma, dá um expandir aqui, ó, do ladinho, ó, tá vendo? E aqui eu tenho percursos interiores e percursos exteriores, tá? Eu posso marcar para ele usar percursos para perfurar, deixa eu ver aqui, ó. Se eu marcar aqui, ele vai liberar para mim usar. Se eu não marcar, ele está usando apenas percursos padrão da tabela de processo, tá? Quando eu clicar nesse lápis, é a tabela de processo que nós estamos falando, tá? Ou eu posso marcar aqui que eu não quero usar, e aí eu posso interferir manualmente no tipo de percurso. Aí como que funciona? Eu não vou deformar, não vou alterar aqui. Você poderia estar usando, né, personalizando os seus percursos interiores. Aí aqui, ó, vou marcar para você ver. Percurso de entrada de canto, é o linear, canto vivo, tá? Percurso de saída de canto, saída do canto vivo. Aí lateral é arco. O que é entrada e o que é lateral? Ele está falando aqui, ó, tem entrada e saída linear, entrada e saída de arco lateral. Então, o que ele quer dizer aqui? Seguinte, quando você está na sua lista de peças, ele estava dando essas opções aqui, ó.
entrada de canto é o canto vivo. Então, entrada, ele estava dizendo assim, ó, entrada e saída lateral, de canto, desculpe, é isso e isso, tá? E lateral é aqui, ó. Quando for lateral, o software não tem como aplicar essa entrada linear, tem que ser a de arco, porque ele tem que entrar fazendo uma curva, tá? Então, por isso que nós temos lá na configuração, não vou salvar isso, nós temos então aqui na configuração o seguinte, as duas opções, tá? Plasma, percursos interiores, ou eu estava no exterior agora mostrando para vocês. Percurso de entrada de canto, a entrada linear de canto vivo, a saída linear de canto vivo, a entrada, se não tiver canto vivo, na lateral da peça, que daí tem que ser arco, e a saída, que tem que ser arco. Então tá, ó, saída 90 graus, entrada, você geralmente vai colocar 180 graus, tá? Fica melhor. Então você pode mudar para todos os seus programas as entradas e saídas, as suas preferências aqui, tá? Interiores e exteriores. Se você tiver pós-avançado, deixa desabilitado essa opção aqui, ó, que aí ele vai estar usando as tabelas de processo, que é bem melhor, porque ele vai estar usando por espessura de material, enfim. Então você tem as duas opções: definir na configuração uma entrada e uma saída linear e de arco mais conveniente, ou se você tem o pós-processador com tabelas de processo avançado, você pode estar mandando ele utilizar esses parâmetros de processo. Tá? Então não vou salvar aqui. Acho que ficou claro. Qualquer coisa você revisa o vídeo então sobre essas questões das entradas de corte, mas tem que ficar claro que nós temos duas opções, tá? Nós temos a opção manual de definir no software, se eu não tenho tabelas de processo, mas em pós-avançado eu tenho já os tamanhos, as extensões das entradas de corte por espessura de material, tá? Então o que falta a gente vê na nossa importação de peças, que a gente já viu, percursos, tá? A questão do custeio, a gente vai ver numa aula específica. Então agora, para a gente fazer o programa, essa aba não é interessante, tá? Depois a gente vai ver isso, senão a gente começa a falar de muita coisa sem fazer o programa, e aí fica mais complicado de você compreender o funcionamento correto do software. Então, feito essa importação, o que eu posso fazer nessa peça? Posso voltar aqui para minha chapa e começar a fazer o encaixe, tá? Que eu já vou mostrar. Mas eu ainda posso estar editando algumas coisas na lista de peças. Por exemplo, clico na peça, tenho a edição avançada, que vocês já viram como que funciona. A gente pode entrar na edição avançada então para mudar a posição de uma entrada de corte, né? Mudar a extensão dessa entrada de corte, o tamanho dela, né? O ângulo aqui, a extensão, a gente já viu isso. Como posso também estar fazendo o que? Escrevendo um texto aqui, ó. Se eu quisesse fazer uma marcação nessa peça, clico aqui, venho aqui no texto e desenho, digito, né? Teste. Ó, posso mudar o tamanho dele de 12, vou botar para 18, tá? Quando eu clico aqui, eu posso estar trocando esse texto. Então isso é marcação, tá? O que mais que eu posso fazer? Posso estar tirando as dimensões da peça. Tem essa ferramenta aqui, ó, medida. Ele não tem um snap igual ao do AutoCAD, então você tem que aproximar. Ele não tem aquela ferramenta que marca o ponto que você pega. E você tem que vir sem soltar o mouse, ó, tá? Até o ponto que você quer para tirar a medida. Então vamos supor que fosse aqui. Ele deu aqui, ó, em X 77.4, em Y 00, porque ele fez na coordenada aqui, ó. Se eu quiser tirar uma altura, pego daqui um exemplo até aqui, ó. Então ele me daria lá, provavelmente é 300, eu devo ter clicado mal, 300 em X e 11,7 a altura do ponto inicial ao ponto final, tá? Então essa é a forma de tirar as medidas para você ver se a peça está na escala ou não está na escala, enfim, né? O que mais que eu posso fazer? Essa peça tem uma furação, mas eu poderia estar mudando a sequência de corte da peça, ó. É lógico que o software sempre vai fazer a furação ou as furações primeiro e o externo depois. Por quê? Para não perder o posicionamento. Se você cortar o externo primeiro, a peça vai deslocar na mesa da máquina e aí a furação vai ser deslocada. Então, mas eu poderia estar mudando a sequência de corte. Apaguei. Agora sequência 1, sequência 2, não tem por que fazer isso, né? É só um exemplo, tá? Correto é mesmo sequência 1, 2, mas eu poderia estar sequência furo 1, furo 2, furo 3, furo 4, furo 5, entendeu? Então eu poderia estar fazendo isso. Essa peça não tem essas furações,
Tá? Aqui eu tenho o material e amperagem da peça. Ó. Eu poderia simular o corte dessa peça. Lembrando que nós estamos na tela de edição avançada da peça. Tá? Ó, sequência de corte. Tá? Eu poderia também, o que mais que é interessante aqui, o picote eu vou mostrar depois numa peça maior, não tem por que mostrar nesse sentido aqui agora. Mas basicamente é isso. Geralmente você vai entrar nessa tela para editar, para juntar um ponto aberto na peça que a gente vai ver daqui a pouco, para botar uma marcação nela, um texto, para modificar o percurso, a entrada de corte. Geralmente para isso que você vai estar entrando na edição avançada. Eu não vou salvar. Tá? A qualquer momento eu posso estar importando mais peças da minha lista de peças. Aqui, além da edição avançada, eu tenho o zoom, né? Que seria aqui. Zoom mais, zoom menos. A entrada é legal entrar na edição avançada e fazer as alterações lá na tela dela mesmo. Tá? Eu poderia estar importando mais peças, tanto do CAD, como essa peça aqui. Uma vez que eu importei uma peça, ele já vai estar marcando. Se eu marquei lá, cortar todas as camadas, ele vai aplicar para a segunda também. 100 peças, prioridade 1. Tá? E aqui. Posso importar também uma peça paramétrica, desenhar ela na hora aqui, ó, um anel. Arrastei ele, vou dar um diâmetro 200, na verdade é o raio, não é o diâmetro, tá? 200 por 100. Bom, aqui está a representação dela. 5 peças. Posso dar um código lá, YYY. Ok. Já estou com minhas 3 peças aqui importadas. Ó. Note que ele aplicou nessa peça também as entradas de corte aqui, ó. Tá? Poderia estar editando essa entrada de corte nessa edição avançada, como eu já falei para vocês. 4 mm é pouco, tá meio pouco aqui, vou pôr 6 na saída, tudo bem. Aplico, volto ao agrupamento, salvo. Tá? Teria ainda a importação de quem comprou o módulo de caldeiraria, também dá para utilizar aqui para importar, só que a gente vai ver numa aula específica o módulo de caldeiraria, porque ele é um pouco mais complexo, então não vou fazer nada com ele agora. Poderia estar desenhando uma peça também em CAD 2D, que também vai ter uma aula específica para desenho. Então, essas duas opções nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, volto ao agrupamento, apago a minha peça, vou pedir para ele fazer meu arranjo. Então, mando encaixar. Tá. Volto aqui, volto aqui. Por que ele usou essa peça primeiro? Geometria maior que essa, tá? Mas eu poderia fazer o contrário. Eu poderia dizer para ele, olha, software, vou apagar tudo aqui, ó. Lá na minha lista de peças, vou fazer o seguinte, ó, editar lista de peças. Vou dizer que essa prioridade aqui é 5. Vou dizer que essa é a prioridade 1 e essa é a prioridade 2. Então, primeiro ele vai fazer essa, vai deixar o disco por último, tá? Volto ao agrupamento. Vou aqui, posso definir uma chapa 3000 por 1500, exemplo. Olha só, agora vai ficar por último aquela peça. Por quê? Porque ela é prioridade 5. Essa aqui era prioridade 2 e essa aqui prioridade 1. Então primeiro encaixou todas que entrou dela, depois encaixou essa daqui, concluiu o encaixe dela aqui e por fim zerou ela e colocou a prioridade 5 no final. Tá? Se eu não gostei do arranjo aqui que ficou aqui no final, ó, eu poderia estar fazendo um semi-automático. Fazer isso aqui, ó. Fazer o meu próprio ajuste, tá? Como eu achar que for conveniente. Numa próxima videoaula a gente vai estar vendo, essa aqui já está se estendendo um pouco. Então eu vou estar encerrando ela agora, a gente vai ver depois como que manipula, como que faz o nesting semi-automático. Então agradeço a atenção de vocês nessa videoaula e a gente se encontra na próxima.